Bom dia, boa tarde, boa noite. As leis sistêmicas, base principal da filosofia sistêmica, estabelecem o contexto e a ordem, mais que necessários para evitar uma existência caótica em sociedade. E observávamos que a relação que estudamos dos pais e seus filhos, e em particular a relação mães e filhos, é sem dúvida o ponto de partida para a realização, a saúde, o êxito e a felicidade que podamos chegar a ter na nossa vida. Ainda assim, no vídeo anterior, falávamos que essa relação de pais e filhos se trata de uma relação dispar. Vejamos, na lei da hierarquia, por exemplo, podemos ver que os pais são grandes e os filhos são pequenos, enquanto que na particular relação entre dar e receber, os pais só dão e os filhos só recebem. E a verdade é que, sem a compreensão de tudo o que sustenta estas leis, nem sempre sabemos resolver estas disparidades, sem gerar consequências. E, em todo caso, nem sempre teremos consciência de que as disparidades só se resolverão através de assentirmos como filhos dos nossos pais e de assentirmos no nosso lugar e no nosso papel dentro da família. Na família e na vida, todos estamos evoluindo, dentro do possível, e nem sempre de forma constante e uniforme, dissolvendo camadas a camadas os emaranhamentos do nosso campo familiar, em um processo que pretende ser circular e ascendente. No meio dessas tarefas, é quase impossível não experimentar como doloroso aquilo que deve ser colocado em ordem, e cada dor, cada amargura traz em si mesma a possibilidade de percepção, da compreensão e da transformação. Assim, tropeçamos em conceitos e sentimentos arcaicos, nas culpas e inocências, no medo de perder pertencimento, evitando interagir para não gerar obrigações, ou talvez interagimos através de uma entrega e sacrifício maior, no impulso de um amor cego e na espera de um amor e reconhecimento que nos faça sentir conectados e pertencentes à nossa família. É nessa trama tão particular para cada família que se insere a relação pais e filhos no nosso estudo. No relativo ao pertencimento, falamos de pertencimento dos pais e do pertencimento dos filhos. Desde a concepção existimos como filhos, até que mais tarde nos tornaremos pais, todos pertencentes à família e sem objeções. Nem os pais podem ameaçar ou manipular os filhos com a possibilidade de perder seu pertencimento, nem os filhos podem negar o pertencimento dos seus pais, seja qual for a situação ou a conformação dessas famílias. Se isto acontecer, trará consequências, conflitos ou emaranhamentos. E se bem, em algumas etapas de vida, e segundo a função, existirá uma precedência pelas necessidades do momento, como nos casamentos recentes, na gravidez, nos recém-nascidos, nas pessoas idosas, assim como em alguns acidentes ou doenças. Estas constituem exceções, com regras próprias em relação a cada circunstância. Assim, todos pertencemos, mas rijas, soberba, sistemas de crenças e atitudes infantis, assim como qualquer tipo de repressamento da energia de vida na família, poderá servir de excusa para perder de vista a outro, saindo do nosso lugar. A transgressão à lei da hierarquia é outro bom motivo para emaranhamentos dentro da relação pais e filhos, e neste caso da específica relação mães e filhos. Na realidade, as leis sistêmicas não deveriam existir como balizas de comportamento, e sim como o normal dentro das relações. Quando existe a necessidade de lembrar que existe uma lei, é porque o equilíbrio já se perdeu. Mas na hierarquia, geramos uma confusão danada, quando pais deixam de ser pais e filhos querem ser mais que filhos para seus pais. Quando os pais procuram o auxílio constante dos seus filhos e lhes transferem responsabilidades que na realidade são dos pais. Assim como em muitas circunstâncias onde os pais pretendem ser amigos dos filhos, ou se colocam como juízes inflexíveis, e ferindo assim, ao mesmo tempo, a relação hierárquica
e o vínculo e se sobrecarrega o filho, geralmente de forma traumática. Quando os filhos acreditam saber mais da vida que seus pais e agem de forma altaneira, quando se comportam como pais dos seus pais, como irmãos ou como amigos dos seus pais, compartilhando assuntos que não lhe correspondem, se incumbindo de temas e assuntos que são da alçada exclusiva dos pais, segredos, por exemplo, sexualidade, histórias de relacionamentos afetivos anteriores, heranças e outros tantos temas. Incluso quando se interpõe entre seus pais por qualquer motivo, haverá, sem dúvidas, transgressões à lei de hierarquia, e isto se constituirá numa forte fonte de conflitos, doenças, fracassos e de infelicidade. Agora, dentro da lei sistêmica de dar e receber, como consteladores, nós achamos 3 padrões para a disfuncionalidade entre pais e filhos. E estes 3 padrões não elucidam por si os processos psicológicos que os explicam, nem as razões teóricas que os originam. São simplesmente padrões que surgem como consequência das dinâmicas disfuncionais reconhecidas na prática das constelações familiares. Sobre isto, e no mesmo livro, o Sr. Bert Hellinger nos diz: tanto os pais quanto os filhos se sentem tentados a dar e a receber, o que prejudica o amor. São comuns os equívocos quanto ao que o amor permite, com consequências muitas vezes funestas. O fato de que o dar e receber entre pais e filhos não possa ser equilibrado por doações recíprocas pede que se busquem outras soluções. 3 padrões comuns de dar e receber entre pais e filhos são prejudiciais para o amor. O primeiro é quando os filhos se recusam a aceitar os pais como são. O segundo, os pais tentam dar e não deveriam, e os filhos tentam receber, o que é prejudicial. E o terceiro é que os pais tentam receber dos filhos e os filhos tentam dar aos pais. Bert Hellinger também nos diz: entre as coisas que os pais não devem dar e os filhos não devem tomar estão as dívidas, as doenças, as obrigações, os encargos de ocasião, as injustiças sofridas ou infligidas e todos os privilégios obtidos por mérito pessoal. São coisas que os pais conquistaram ou sofreram em virtude de esforço ou circunstâncias pessoais. Não foram herdadas da geração anterior para serem transmitidas à geração seguinte, como um espólio, por exemplo. Por isso, são da responsabilidade dos pais. Cabe a estes proteger os filhos de seus efeitos negativos, como cabe aos filhos deixar que os pais arrostem seu destino, da maneira que quiserem. Se os pais dão o que é prejudicial e os filhos o tomam, o amor é ferido. Outro tipo de consequência negativa é quando os jovens se julgam no direito de recompensas e privilégios de uma pessoa mais velha, sem os ter merecido. Mais uma frase de Bert Hellinger. Segundo podemos ver, as relações disfuncionais surgem, em geral, na relação pai e filhos das transgressões às leis sistêmicas e desordens do passado e, eventualmente, por transgressões desta geração, e é na falta de sentimento a tudo o que foi, como foi e pelo preço que custou, que nos vemos impossibilitados de resolver ou frear a continuidade do conflito. O próprio Bert Hellinger propõe como caminho curto na solução dos conflitos sistêmicos 2 passos que possivelmente sejam os mais simples e os mais difíceis de todos os que o indivíduo possa dar dentro de um mesmo movimento de cura. Falamos de assentimento e da renúncia. No assentimento, tomamos tudo o que é essencial. O incorporamos, o reintegramos. Dizemos sim à vida tal como ela foi e tal como ela é. E como adultos espertos, nos dispomos a viver a vida que temos na frente, desde o nosso lugar e desde nosso contexto. Na renúncia, assumimos de fato a vida. Deixamos para trás os reclamos, as queixas, as barganhas, toda e qualquer atitude de desconformidade com aquilo que a vida me oferece. Dentro de um processo de conscientização e de espiritualização, através do assentimento e da renúncia, eu consigo me erguer e consigo dar os passos segundo as minhas pernas e as minhas possibilidades. Seguro de que, agindo através da virtude e da não ação,
E insisto, como adulto, terei a cada dia melhores condições para ser. Na renúncia deixo as pesadas malas no chão, me harmonizo e vou para a vida, não como um ser novo, e sim como um ser mais humilde e mais completo. Um forte abraço a todos e muita luz.